Muito bem, retomando nossa videoaula sobre depreciação, continuar nesse assunto de extrema importância dentro do novo cenário. Só relembrando que o CPC do imobilizado, CPC 27 e a seção 17 do CPC PME serão objetos de um curso específico que nós vamos disponibilizar na plataforma muito em breve para todos vocês, né? Só falando do ativo imobilizado. Aqui nós vamos tratar especificamente da depreciação por ter impacto direto na apuração do lucro real, certo? Já falamos dela de forma conceitual, do posicionamento fiscal sobre a depreciação na videoaula anterior. E agora a gente vai falar sobre o que recomenda o CPC 27 nos itens 60 a 62. Ele recomenda os métodos de depreciação. Normalmente nós trabalhamos só com o método linear, porque é o que é aceito fiscalmente falando, né? E também por ser o mais prático de controlar e de executar, no sentido de atender a legislação fiscal. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: a nossa contabilidade nos últimos 30 anos ela foi massacrada pelo conceito do tributário do fiscal, né? E nós precisamos agora quebrar esse paradigma, porque tanto a contabilidade digital quanto as novas normas impactam completamente esse conceito. Porque o novo conceito da contabilidade, da essência sobre a forma, que é o grande princípio, o objetivo dessa nova contabilidade é você ter um balanço patrimonial e uma DRE o mais próximo possível da realidade, se não a realidade, né? Seria o ideal. A quantificação do patrimônio, a mensuração do patrimônio, por conta do que os usuários da contabilidade, que a gente trata disso em outra situação, provavelmente nós vamos fazer também um curso aí sobre a estrutura conceitual, e aí vamos tratar disso, de quem usa hoje a contabilidade, e a cada dia que passa isso vai ficar um pouco mais acentuado, né? Eu já tenho recebido várias manifestações de alunos, clientes e até empresas que me contactam porque banco está pedindo determinado tipo de informação, o Serasa, enfim, órgãos que estão pedindo, o BNDES, informações todas elas já no padrão internacional. Então, nem sempre a depreciação linear pelo método fiscal, ela obviamente não reflete aquilo que o patrimônio, a quantificação correta do patrimônio exige. Então, no CPC 27, nós temos a recomendação de 3 possibilidades de depreciação, né? O linear, o método das unidades produzidas e o método dos saldos decrescentes ou soma dos dígitos, né? Cada um tem o seu papel. O linear, ele é uma cota constante, com base numa taxa anual dividida mensalmente. E o linear também pode ser feito do ponto de vista societário, né? Basta que o padrão seja vida útil e não um padrão fiscal, né? Exemplo, você tem um veículo que deprecia em 5 anos pelo padrão fiscal, só que a vida útil do veículo é 15 anos. Então, o que vai acontecer? O correto seria você depreciar lá o caminhão, que está lá no ativo imobilizado da empresa, em 15 anos. E essa depreciação, você vai tratar ela no livro de apuração do lucro real, que nós vamos fazer essa simulação também fiscalmente falando, né? Você vai excluir, adicionar essa depreciação de 15 anos, que é societária, e vai excluir a depreciação fiscal, para que você aproveite o benefício que o fisco te dá de ter uma depreciação um pouquinho maior, né? Então, nós temos que considerar o método das unidades produzidas. Talvez para a indústria seja um método muito interessante, que reflita muito a realidade, né? Você pega um equipamento, determina quantos produtos, quanto ele vai produzir num determinado período de anos, né? Seria a duração desse equipamento, pega essa quantidade de unidades produzidas e divide pelos valores,
pelo valor do equipamento, da aquisição do equipamento. E você vai ter lá uma fraçãozinha que você vai contabilizar mensalmente sobre essa despesa. Logicamente que essa despesa será menor, porque ela reflete uma realidade um pouco mais patente, e você não vai perder o benefício fiscal. Então você vai dar o tratamento disso no livro de apuração do lucro real, né? Lá nos ajustes que a gente faz. E o método dos saldos decrescentes, ele reflete bem a questão dos valores residuais, principalmente na indústria, né? Com grandes equipamentos e de valores relevantes, né? Enfim, depende aí do que a empresa quer refletir, de questões reais ou não, né? Embora a gente saiba que o método linear seja o mais fácil e o atendido e o aceito fiscalmente falando, os bens adquiridos, né, principalmente os bens de produção, eles contribuem muito mais com a produção e com o caixa da empresa nos primeiros anos de vida do que à medida que o tempo vai passando, por logicamente o uso, a obsolescência, ele vai sendo consumido e vai perdendo seu valor. Então, o método dos saldos decrescentes ou da soma dos dígitos seria aí o mais adequado para refletir essa situação. Logo na frente aí nós teremos alguns exemplos, né? Aí de novo na questão do pronunciamento 7 do IBRACON, Instituto Brasileiro dos Contadores e Auditores, né? De novo falando sobre a essência, sobre a forma, né? Aqui a definição do método linear, que eu já falei no slide anterior, que é a taxa mensal fixa sobre o valor do bem adquirido. Simples assim, né? Nós temos aí o caso de uma edificação que tem 4% ao ano, ela tem 25 anos para ser depreciada, né? O método da soma dos dígitos, ele representa a aplicação crescente ou decrescente utilizando o prazo de vida útil dos bens e a soma desses prazos. Vamos ver aqui na sequência os exemplos claros disso, né? Então aqui a gente tem um bem cuja vida útil é 5 anos, primeiro, segundo, terceiro ano. Então a soma destes dígitos, né, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 15. Então nós fazemos essa divisão, criamos um coeficiente que vai nos gerar um percentual. Então, nesse bem que eu vou depreciar pelo método da soma dos dígitos e em 5 anos, no primeiro ano eu vou depreciar 33,33% dele, né? Ou seja, nesse primeiro ano ele está novo, ele vai dar uma grande contribuição para o caixa da empresa, vai produzir mais com menos despesa, com uma rentabilidade maior, né? Essa é uma depreciação societária que reflete melhor o quadro de um ativo imobilizado. Obrigatoriamente esse método, né, tem que ter o valor residual, porque o cálculo deve ser feito em cima de um valor residual. Então o valor residual precisa ser definido antes. No segundo ano, a equação é 4,15, nós vamos depreciar 26,67, no terceiro ano 20%, no quarto ano 13,33, no quinto ano 6,67 e o bem vai zerar, né? Ele precisa de um valor residual para que nesse final do ciclo da vida útil esse valor represente a possibilidade de recuperação desse bem que provavelmente vai ser baixado ou vai ser descontinuado, né? Que é uma outra nomenclatura que nós utilizamos agora na nova contabilidade, que não é parar a operação, é descontinuar, né? Então todas as vezes que nós baixarmos um ativo imobilizado, por exemplo, nós estamos descontinuando uma operação. Se a gente fecha uma filial, a gente está descontinuando uma operação. É essa nomenclatura que a gente dá agora, certo? Ainda falando aqui do saldo decrescente, a depreciação anual diminui à medida que se aproxima o final da vida útil, o que é lógico, deveria ser, né? Do ponto de vista societário e para efeito gerencial, essa metodologia é a mais adequada.
Inclusive aí no slide nós fizemos toda uma descrição desse tema, né? Aproxima-se mais da desvalorização real dos bens imobilizados, ou seja, é o grande objetivo da nova contabilidade, que é trazer transparências e correção, né, dos números apresentados, certo? Aqui nós temos mais um exemplo dos saldos decrescentes, né, que tem, embora seja cota constante, a gente aplica uma fórmula muito parecida com a soma dos dígitos. Nós adquirimos um bem por 25 milhões, no primeiro ano eu deprecio 7 milhões, no segundo 5, no terceiro 5.400, 7.800, 5.400, 3.600, mas eu estou falando em números redondos, está aí no slide os números corretos, 2.500, 1.730 e geramos o bem, o saldo residual, né? Aquilo que eu falei que ele precisa ter o valor residual de 3.750, que foi determinado lá na contabilização inicial, tá? Então aqui a fórmula é 1 menos raiz quinta do valor, raiz quinta, né? Valor residual dividido pelo custo do bem. Essa é a equação que deve ser feita, tá aí o exemplo para você, para achar esse coeficiente aqui, que é o fator que vai ser aplicado ao valor total do bem para calcular essa depreciação com base nos saldos decrescentes. Lógico que isso não tem valor fiscal, né? Então nós vamos tratar isso lá no livro de apuração do lucro real, quando nós estivermos fazendo efetivamente a apuração do lucro, certo? Muito bem. No método das unidades produzidas, nesse caso, o custo do bem é dividido pelo total das unidades que serão produzidas por ele conforme estimativa, né? A depreciação seria aplicada pelo percentual de unidades produzidas no período. Por exemplo, uma máquina é adquirida e estima-se que irá produzir em toda a sua vida útil 500 mil unidades de determinado produto. Se no primeiro mês de atividade a produção for de 2.500 unidades, a depreciação deve ser 0,5%, ou seja, 0,5% sobre o valor do bem, que é esse percentual de 500 mil unidades, né? 2.500 unidades é 0,5% de 500 mil unidades. Então, o quanto ela produziu é o que se vai depreciar. Também, segundo alguns estudiosos e doutrinadores da contabilidade, é um método interessante para refletir claramente aquilo que o bem representa dentro da produção de uma atividade empresarial. Aí, logo abaixo, nós temos o tratamento fiscal, que é o regulamento do imposto de renda, artigo 305, que traz as regras básicas da dedução e depreciação. Tendo como base o legal o seguinte: a depreciação será deduzida pelo desgaste, pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal, condições de propriedade, posse ou uso do bem, se ele estiver atrelado à atividade da empresa. A partir do momento que estiver disponível para uso, a depreciação não pode ultrapassar o custo. Bens não depreciados imprestáveis reduz o imobilizado, que é abaixo, e somente bens ligados à produção e atividade, que devem ser depreciados e são dedutíveis para efeito de imposto de renda e da contribuição social. Tudo lá na Lei 4.506, de 1964, artigo 57, aí os parágrafos e o artigo 13. Né? Essa é a base legal que está vigente em relação à depreciação. E os percentuais está na Instrução Normativa 162/1998 e a Instrução Normativa 130 de 1999. Você tem aí no slide um quadro, né? Veículos de passageiros, veículos de carga, motociclos e tratores, computadores e periféricos, máquinas e equipamentos, móveis, utensílios, instalações, edifícios e benfeitorias. Basicamente é isso, e aí está os percentuais que essa normativa determina para efeito fiscal, né? Se nós usarmos o método societário, nós vamos tratar desse assunto lá no livro de apuração do lucro real. O critério fiscal, no artigo 40 da Lei 12.973, que, relembrando que ela é o marco agora novo da nova contabilidade, ela faz essa junção, acabou com o F-Conte, né, e faz a junção entre a contabilidade digital e as novas normas. Então, ela passa a vigorar aqueles artigos da 4.564 que eu acabei de falar, passa a vigorar com a alteração
aqui desse artigo 40 da 12973, que diz: a cota de depreciação dedutível na apuração do imposto será determinada mediante a aplicação taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição do ativo, ou seja, é a taxa linear, né? Ela não muda esse aspecto do ponto de vista fiscal. E esse é exatamente o papel da Lei 12973, praticamente é manter a vigência da lei em 31 de 12 de 2007, quando a Lei 11.638 foi promulgada, certo? A Lei 12973, ela faz pouca alteração de 2007 para cá, ou seja, ela garante que a legislação fiscal continue igual e todas as mudanças contábeis que nós vamos fazer para atender a legislação societária, nós vamos tratar fiscalmente no livro de apuração do lucro real. Mas eu vou dar uma atenção bastante séria para isso na hora que a gente chegar na parte prática, né? Porque que é a parte mais gostosa aí do nosso treinamento, certo? Muito bem. Aqui no parágrafo 15, caso a cota de depreciação registrada na contabilidade do contribuinte seja menor do que aquela calculada com base no parágrafo 3º, a diferença pode ser excluída do lucro líquido. Ou seja, é isso que eu acabei de falar, que a gente vai tratar disso no LALUR, né? E lá nós vamos explicar de forma prática todo esse aspecto, né? Ok? Vamos encerrando por aqui essa videoaula. Nós voltamos ainda falando um pouco mais de depreciação no próximo vídeo, porque esse assunto é bastante vasto e bastante importante nesse novo cenário. Vamos falar na próxima aula de depreciação de bens usados. Um abraço, até já.